entrarem aqui, 9 horas, e eu vou começar a compartilhar minha apresentação, então, aqui, que eu preparei um material para essa noite aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Maravilha. Então, aqui. Então, nós vamos falar hoje à noite sobre cardiologia e estilo de vida. Será que estão alinhados? Para começar, a gente tem que chamar a atenção de vocês o seguinte: as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam em todo o mundo, e não é de agora, pelo menos há 30 anos. Esses dados aqui são de 1990 até 2019. 2019, 2020 veio o evento da pandemia, mas isso não mudou. As doenças cardiovasculares continuam sendo as doenças que mais matam, até porque o COVID ela é uma doença inflamatória, e a inflamação é um dos gatilhos das doenças cardiovasculares, infarto e AVC. Notem que, ao longo dos últimos 30 anos, 1990 para cá, 2019, é interessante que são exatamente os mesmos fatores de riscos das doenças cardiovasculares. A gente só nota uma diferença no aumento da obesidade, no aumento do índice de massa corporal, invertendo aqui a categoria com o tabagismo. As pessoas estão fumando menos, mas estão mais obesas. Isso globalmente, mundialmente. Então, são exatamente os mesmos fatores de riscos. E uma coisa que eu acho que é muito importante chamar a atenção de todos vocês, e eu acho que isso dá para nós um senso de responsabilidade muito grande. Por quê? 80% das mortes por doenças cardiovasculares em todo o mundo poderiam ser evitadas através de mudanças no estilo de vida. Então, sim, o estilo de vida e as doenças cardiovasculares estão muito interligados. E mais uma vez eu digo para vocês, isso nos dá um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande. Nós devemos ser ativos no papel da prevenção das doenças cardiovasculares. Mas será que é isso que a gente está vendo no nosso mundo hoje? Esse aqui eu fiz questão de trazer para vocês exatamente o slide. Claro que não é o mesmo slide, mas era assim que eu aprendi lá no final dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. Não sei se algumas pessoas aqui talvez nem eram nascidas, mas a maneira que eu aprendi os fatores de riscos das doenças cardiovasculares, eles eram divididos em fatores não modificáveis e os fatores modificáveis. Primeira coisa para chamar a atenção, o que são fatores de risco? São aquelas características herdáveis ou não que aumentam o risco das doenças cardiovasculares, tá? E como que a gente aprende, e até hoje, provavelmente, eu vou mostrar para vocês que muito provavelmente nas escolas de medicina é ensinado. Existem os fatores de risco, então, não modificáveis, como a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de doenças cardiovasculares, o sexo masculino, o histórico familiar, principalmente parentes de primeiro grau, os homens que tenham apresentado doenças cardiovasculares antes dos 55 anos, ou as mulheres antes dos 65 anos. Por que é muito importante frisar isso aqui? Porque sempre a gente vai ter um vô, uma avó que morreu de alguma causa natural, de um infarto, AVC, com 80 anos. Isso não aumenta o nosso risco de hereditariedade das doenças cardiovasculares. Então, mais uma vez, bem claro, quando a gente tem, imagina, muitos parentes que morreram por volta dos 60 anos, isso aumenta o risco. Mas o principal, quando a gente vai avaliar um paciente, para saber o histórico, são parentes de primeiro grau, que esse parente tenha tido um evento cardiovascular, colocou um stent, um AVC, um AIT, que é um acidente isquêmico transitório. O homem, então, antes dos 55 anos e a mulher antes dos 65, ok? Então, esses eram os fatores não modificáveis. Por que eu digo que eram? Porque depois eu vou mostrar para vocês que dá para a gente modificar esses fatores de risco. E os fatores modificáveis, então tem lá colesterol elevado, a gente vai conversar sobre o colesterol, a hipertensão,
o tabagismo, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, o estresse e os fatores de riscos psicossociais, ansiedade, estresse, depressão, os transtornos de humor. Por que que eu digo para vocês que até hoje isso é ensinado? Isso aqui é um panfleto do Dia Nacional da Doença Coronária, publicado então aqui em Portugal, no dia 14 de fevereiro de 2022, ontem. Entende? Então, assim, aquela mesma maneira que era apresentado, que eu aprendi no final dos anos 90, início dos anos 2000, sobre fatores de riscos modificáveis, a medicina evoluiu muito, o nosso entendimento sobre as doenças cardiovasculares evoluiu muito, mas a maneira como a população aprende sobre isso até hoje não mudou. Claro que tem coisas que são imutáveis e eu concordo plenamente. Exemplo, tabagismo. Não existe dose. Dose segura para tabagismo é zero. E a gente tem que combater o tabagismo. Até aqui eu entendo, até aqui eu concordo plenamente. Consumo de álcool, por exemplo. Antigamente se achava que consumir álcool, eu mesmo, como cardiologista, participei de mais de um evento na Serra Gaúcha, o estado de onde eu venho do Brasil, e a Geórgia também, que é um estado produtor de vinho, mais de um evento na Serra Gaúcha, da Sociedade Gaúcha de Cardiologia, falando sobre os benefícios do álcool, do vinho, entende? E hoje a gente sabe que álcool, quanto menos, melhor. E se puder não beber, melhor ainda. Se puder se abster, melhor ainda. Agora, em 2022, esse aqui é uma publicação da American Heart Association, no Circulation, falando sobre o Life's Essential 8. Então, são os 8 fatores de riscos que a população tem que cuidar. Claro que, não vou dizer para vocês, quando a gente faz esse tipo de avaliação de fatores de riscos de doenças cardiovasculares, são importantes para a população em geral, aquelas pessoas que não têm acesso à saúde. Agora, as pessoas que estão numa terça-feira de noite, às 21 horas da noite, assistindo uma apresentação falando sobre cardiologia e sobre o estilo de vida, não querem apenas fazer a prevenção dos fatores de riscos, elas querem saúde otimizada. Não estão preocupadas com diabetes, que diabetes já é doença. Estão preocupadas com a resistência insulínica. Estão preocupadas com o pré-diabetes. Elas não querem a glicose normal, não querem a insulina normal, querem a glicose e a insulina ótimas. Por quê? Na detecção do diabetes já perdeu tempo. A gente já está falando em doença. Então, quando a gente fala, exemplo aqui, em colesterol elevado, para a grande população está valendo, tudo bem, até eu entendo. Agora, a gente tem que se preocupar não apenas com colesterol elevado, mas a avaliação do perfil de risco cardiovascular. É essa conversa que a gente tem que ter quando a gente está falando em avaliação otimizada, não apenas detecção de doença. Então, mais uma vez, para vocês lembrarem aqui os fatores de riscos das doenças cardiovasculares, que até hoje é ensinado assim, e a gente tem que botar isso fora. Esse aqui, o Dr. Santiago de 2015, que vocês veem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já cheguei a ter vergonha dessa foto, mas hoje eu mostro essa foto para vocês com orgulho. Esse Dr. Santiago de 2015, que não cuidava da própria saúde porque achava, entendia que abdicava de cuidar da sua própria saúde para cuidar da saúde dos seus pacientes, era um cardiologista tradicional. Esse Dr. Santiago se preocupava com diabetes. Esse Dr. Santiago se preocupava com colesterol elevado. Mas existe uma outra forma de a gente avaliar a medicina. Não é uma forma excludente, é uma forma que a gente associa. É uma forma que a gente não se preocupa apenas com a detecção de doença, mas se preocupa com a saúde otimizada. Até porque existe uma frase do Einstein que diz o seguinte: insanidade é a gente querer fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Esse Dr. Santiago, se continuasse fazendo as mesmas coisas, comendo carboidrato, bebendo cerveja, sendo sedentário, fazendo 2 plantões por semana, continuaria do mesmo jeito. Mas não é isso que eu quero para minha saúde. Eu quero isso.
Essa aqui então é um vídeo de 2025. Hoje eu já confesso para vocês que eu tô até melhor. Eu acho que eu tô mais forte até. Minha composição corporal está melhor. O mindset do Dr. Santiago de 2025, então, eu cuido de mim para ser exemplo para influenciar positivamente, em primeiro lugar, os meus filhos, os meus utentes e os meus seguidores das diversas redes sociais. Não adianta apenas a gente dizer aquela velha história, né? De não faço o que eu faço, mas faço o que eu digo. Não. Eu quero ser exemplo para os meus pacientes, para os meus filhos, para os meus seguidores. E como que eu cheguei, então, nesse conhecimento da saúde? Foi quando eu entendi que não, mais uma vez, não a detecção de doença, mas a promoção de saúde, ela está balizada em quatro pilares, que eu chamei dos pilares da saúde. São quatro pilares. Então, a alimentação saudável, o exercício físico, pilar número 2. O pilar número 3, a mente saudável e o sono reparador. Então, o que que é mente saudável? Trabalhar no que gosta, ter uma vida feliz, ter amigos, ter uma visão positiva da vida, o relacionamento interpessoal, o sono reparador. Não adianta dormir 8 horas, não, tem que dormir cedo e acordar cedo, ter um sono reparador, isso é fundamental. Até porque tem vários estudos mostrando que aquela pessoa que dorme menos à noite faz escolhas menos saudáveis no outro dia. É muito comum a gente ter aquele paciente no consultório que, Santiago, eu acordo cansada, eu preciso de um suplemento para o cansaço. Não, precisa dormir melhor. Porque, na verdade, quando no outro dia acorda cansada por ter um sono não reparador, o que que acontece? Não baixa o cortisol, a insulina também não baixa, porque são hormônios anabólicos. E a outra coisa, aquela pessoa que acorda cansada, por que que vai buscar carboidrato no outro dia? Porque é uma maneira do nosso corpo buscar energia rapidamente metabolizável. E é um carboidrato. É a escolha mais óbvia, por isso que aquela pessoa está cansada. E eu vou dizer para vocês, aquele doutor Santiago de 2015, que fazia 2 plantões por semana, no outro dia do plantão, o que que eu pensava? A gente inventa histórias para a nossa cabeça para a gente poder fazer aquilo. Na verdade, são justificativas. São histórias que a gente conta para nós mesmos. O que que eu pensava? Eu mereço. Quantos de vocês já não chegou para comer um doce e pensar, eu estou cansado, eu tive uma semana cheia de trabalho. Vou contar uma história para vocês. Uma sexta-feira, aqui em Portugal, a minha esposa falou assim, vai no mercado para fazer vai fazer tinha uma lista de compras que eu tinha que comprar. Eu acho bem interessante essa história para vocês verem que o doutor Santiago chegou de 2015 para 2025, é monjaro, não tem nada de monjaro, aquilo ali é estilo de vida saudável. Daí então a minha esposa vai no mercado, sexta-feira de noite, e eu, final da tarde. E eu fui lá, tinha uma lista de compras, daí você sabe. Tem pessoas que vão no mercado e vão desfilar, vão ver se tem o que, que tem no corredor, eu vou lá para cumprir uma meta, tem uma lista de compras, eu vou cumprir aquelas compras. Então tinha ali, era basicamente produtos de limpeza. Cumpri minha meta, comprei o que estava na lista. Quando eu estava na caixa do supermercado, daí eu vi ali um chocolate, que é um dos meus tendões de Aquiles, Snickers. Todo mundo tem o seu, eu também tenho o meu. Hoje eu como basicamente chocolate 70, 80% de cacau, mas às vezes a gente tem aquela vontade o Santiago Gordo lá de 2025 vem falar comigo de novo. E daí veio o diabinho, sexta de noite, eu cansado de uma semana de trabalho. Daí veio assim, eu mereço. Daí veio o anjinho e falou assim, Santiago, tu veio para o supermercado para cumprir uma lista de compras. E esse sneakers não tá na tua lista de compras. Se tu comer esse chocolate, tu vai sucumbir a essa estratégia de marketing do supermercado. Daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso serviu de experiência para mim e eu quero que sirva para vocês também. Eu passei passei pelo caixa, não comprei o chocolate e veio uma sensação tão boa depois. Eu senti que eu era forte, que eu poderia resistir às minhas vontades. O que que isso acontece? Isso é um reforço positivo.
A próxima vez que eu tiver vontade de comer alguma coisa, que o Santiago de 2015 vier falar comigo, eu vou dizer assim, não, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia em 2015, eu vou ter os mesmos resultados. E não é isso que eu quero para mim. Eu sou forte, eu consigo não sucumbir aos desejos da minha mente. Então, sirva de exemplo para vocês. Todos vocês conseguem. E, por fim, o último pilar, que é o pilar da suplementação e da modulação hormonal. Tá? Suplementação é fundamental para quem quer uma saúde otimizada. Obviamente que dentro de cada um desses pilares, a gente vai ter individualidade. Exemplo, alimentação saudável. A alimentação saudável, o que é saudável para mim, o que faz sentido para mim, vou dar um exemplo para vocês, não é a mesma coisa que faz sentido para minha esposa. A minha alimentação é mais low carb, tendendo a carnívora da minha esposa, ela não come carne. A alimentação dela é mais para uma alimentação vegetariana e quando ela come proteína de origem animal são peixes, tá? Então, isso aqui é uma coisa, eu não sou apologista de nenhum tipo de dieta. Eu sou apologista da dieta saudável, que evita produtos industrializados, isso sim, né? Mesmo às vezes sendo difícil. A gente, que nem eu digo, o Santiago de 2015 quer voltar à tona, né? Todo mundo tem os seus tendões de Aquiles. Então, alimentação saudável e exercício físico é fundamental. Agora mesmo, semana passada, foi divulgado um podcast que eu participei no último Congresso de Medicina Funcional Integrativa e que eu dizia lá, as pessoas tendem a complicar. Exemplo, Santiago, qual é o melhor exercício? É o cardio? É o exercício de força? Se uma pessoa é sedentária, eu digo, vai caminhar. Começa caminhando 10 minutos, essa é muito boa, isso eu aprendi com um amigo meu. Daí, a pessoa está sedentária, caminha 10 minutos por dia. Santiago é tão pouco, é para ter vergonha de não fazer. Então, a pessoa que é sedentária pode muito bem começar com a caminhada. É o melhor exercício? Claro que não. Hoje mesmo atendi um casal que eles caminham todo dia de manhã. Eu falei assim, então quem sabe, ao invés de caminhar conversando, faz uma caminhada rápida, evita conversar, porque quando a gente conversa, diminui o nosso desempenho no exercício, mesmo que seja uma caminhada, que seja uma caminhada rápida. Comece a dar pequenos trotes, depois comece a correr, né? E o ideal, sim, é fazer os dois, é fazer o cardio, a caminhada, a corrida, o HIIT e também fazer exercício de força, até porque o músculo é um dos maiores preditores de uma longevidade saudável. Imagina que quanto melhor a gente fala, né? Voltando lá para aqueles slides que falava sobre obesidade. Quando a gente está falando em obesidade, obesidade já é doença. A gente não fala com os meus pacientes sobre obesidade e sobrepeso. Ah, não é importante? Claro que é importante. Agora, se eu vou ter que me preocupar com obesidade e sobrepeso, é porque eu já perdi tempo, porque já é doença, na verdade. E até vou dizer para vocês, o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura duas vezes, é um parâmetro muito ruim para avaliação de saúde. É bom para a saúde coletiva, para a saúde pública. Agora, para o meu paciente, o paciente que está sentado na minha frente, é muito ruim. Até porque, se eu for avaliar o meu índice de massa corporal, é sobrepeso. Talvez se a gente for avaliar o do Tonton, deve dar obesidade. Por quê? O Tonton é obeso? Claro que não, porque tem muito músculo. Se eu pego o peso muito pesado para a altura, vai dar um índice muito ruim. O que que a gente tem que avaliar? Composição corporal. Ali tem um parâmetro, gordura visceral, o percentual de gordura. Isso sim, é a gente avaliar a saúde de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira. Depois eu já falei sobre o pilar da mente saudável, do sono reparador e, por fim, o pilar da suplementação e da modulação hormonal. Muito importante. Os pilares são os mesmos, mas a maneira que a gente vai avaliar cada pessoa e propor o pilar para cada pessoa que é diferente. Por que que eu gosto muito dessa analogia dos pilares? Porque, exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela tinha o pilar da alimentação muito forte, o pilar do exercício muito forte, mas o pilar do sono ele era um pilar fraco. E todos nós sabemos que para ter uma sustentação, se a gente quer
ter a construção da saúde de verdade, todos os pilares têm que ser fortes. Então a gente vai trabalhar na mente saudável, vai trabalhar no sono. Tem pessoas que chegam para mim que têm os três pilares muito fortes, mas não suplementam. Então vamos otimizar a suplementação, tá? E quando a gente fala em doenças cardiovasculares, eu falei sobre a questão do colesterol. É importante, mas é uma avaliação míope da saúde. O que a gente tem que avaliar é o risco cardiovascular, e esse aqui é o pior, na verdade, do que um colesterol elevado é a inflamação, né? Porque a inflamação vai levar aquele colesterol a oxidar e a formação da placa de ateroma. Aqui eu trago para vocês, eu vou falar aqui sobre três exames que eu acho que são fundamentais e que fogem um pouquinho, eu já falei ali para vocês. Vamos voltar, eu vou voltar lá para que o slide azul, esse aqui, tá? Por que que eu acho que essa é aqui uma avaliação muito míope da saúde e da prevenção cardiovascular? Idade. Eu atendo muitos jovens de 80 anos e atendo idosos de 40 anos. Hoje em dia a gente sabe que a idade cronológica é muito diferente da idade biológica. Então a idade é um parâmetro bom quando a gente vai avaliar risco cardiovascular, mas muitas vezes pode ser uma avaliação míope. O sexo. Por que que antigamente a gente falava que o homem tinha mais doenças cardiovasculares e continua sendo uma verdade, mas quando a mulher entra na menopausa, o risco da mulher praticamente ela fica igual ou até supera os homens. Ah, é porque a mulher na menopausa a mulher já tem uma certa idade e isso não tem nada a ver, porque na verdade a mulher perde o fator protetor do estradiol, tá? O histórico familiar é um fator não modificável. Sinceramente, eu não acredito. Vou dizer para vocês, quem me conhece sabe, eu sempre conto a minha história que meu pai morreu com 52 anos de idade de um infarto, de uma morte súbita cardíaca, um infarto fulminante. E eu digo para vocês, eu não acredito nisso porque eu herdei, já fiz o meu teste genético e a minha genética é muito desfavorável do ponto de vista de risco cardiovascular, mas através do meu estilo de vida, que é o assunto da nossa conversa de hoje, eu não é uma impressão, tem vários estudos mostrando isso, eu consigo silenciar genes que não são favoráveis. Então, na verdade, esses fatores que não são modificáveis, não é bem assim, né? E, mais uma vez eu falei para você sobre o sedentarismo, esquece sedentarismo, o que eu quero é que o meu paciente é importante, claro que é importante, mas quando o paciente chega para mim sedentário, a conversa é outra, a conversa muda. Hoje mesmo atendi o paciente que caminha. Tá muito bom, mas vamos dar um passo além. Caminhada só é muito pouco, a gente tem que construir músculo, né? Vamos voltar lá agora. Falando aqui da inflamação, eu vou falar para vocês sobre três exames que para mim são fundamentais, fogem daquela avaliação tradicional de médicos convencionais. Exame número um, não está aqui, tá? Eu acabei não fazendo slide sobre isso, mas a gente vai conversar sobre isso. Insulina. Quando a gente fala em glicose, hoje mesmo atendi o paciente com uma glicose muito bonita. Uma glicose, quando a gente avalia o exame, é uma avaliação do perfil glicêmico do paciente, da glicose, é uma foto daquela manhã. Quando a gente avalia no exame de sangue a hemoglobina glicada ou glicosilada, a gente consegue ter uma avaliação de como esteve essa glicose nos últimos 3 meses. É uma avaliação um pouco melhor. Por quê? Às vezes a gente tem aquele paciente que teve um controle glicêmico muito ruim nos últimos 3 meses e naquela última semana, antes de coletar os exames, faz uma dieta, o que é um absurdo, né? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer, pede um exame para um paciente, a gente quer que o paciente mostre quem ele realmente é. Tem uma frase do Renato Russo, que era um cantor de uma banda lá do Brasil, Legião Urbana, não sei se vocês conhecem, que dizia assim, uma das músicas dele: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Para que vai mentir para si mesmo? Pode mentir para o médico, mas nunca vai conseguir mentir para ti, para si. Então, se tá tendo uma dieta muito ruim, para que vai fazer dieta? Vai ter um controle melhor para coletar o exame. Isso é um absurdo, né? E uma outra avaliação que a gente consegue ver
é a insulina. A insulina, ela é muito melhor que a glicose para antever a resistência insulínica do paciente e ver se, como, digamos assim, predizer, avaliar antes se esse paciente pode se tornar diabético ou não, tá? Então é muito interessante que quando a gente pede a glicose e a insulina, a gente tem alguns parâmetros que a gente dosa. O índice Roma, HOMA e R, de resistência insulínica. O que que é resistência insulínica? A insulina é um hormônio, que esse hormônio, para ser ativo, ele tem que acoplar em receptores hormonais. E daí eu vou dizer para vocês uma coisa. A insulina, ela é variável, porque ela está relacionada com o metabolismo dos carboidratos. Se eu como muito carboidrato, eu aumento a insulina do meu corpo. Por quê? Porque esse hormônio, ele é secretado pelo pâncreas numa tentativa de colocar essa glicose para dentro da célula. Então imagina o seguinte, o número de receptores do meu corpo ele é estável, não aumenta e não diminui. Agora, se eu como uma dieta com muito carboidrato e eu aumento a insulina, o que que vai acontecer? Vai sobrar insulina para esse número estável de receptores. E é isso que a gente chama resistência insulínica, que na verdade é uma das piores doenças do, do, da nossa sociedade moderna. A resistência insulínica está relacionada ao aumento de doenças cardiovasculares e a diversos cancros, a obesidade, ela espelha essa resistência insulínica, a inflamação. Então é fundamental quando vocês forem a fazer uma avaliação, não apenas ficar na glicose, ficar na hemoglobina glicada, e sim dosar a insulina também. E que tenha um médico que saiba avaliar isso. Eu vou dizer para vocês, eu como cardiologista, quando eu era um cardiologista tradicional, eu não entendia, na minha época se chamava os médicos da medicina da ortomolecular. Por que que os ortomolecular pediam insulina? Porque eu não tinha aprendido isso na faculdade nem na residência de cardiologia. Eu fui aprender depois. Outro exame que é fundamental é a homocisteína, que está relacionada com o metabolismo da vitamina B12. Também tem muito a ver com a inflamação. Muitas vezes nós temos pessoas que têm uma deficiência num gene que se chama MTHFR, metiltetraidrofolato redutase. Com uma homocisteína aumentada, a gente sabe que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, uma das maneiras de baixar a homocisteína é suplementar vitaminas do complexo B, B12, B9, B6, tá? Não é só isso, mas é fundamental. E uma coisa eu vou dizer para vocês, que a gente tem que ser honesto, tem que ser sincero. O médico de família, quando vocês vão lá, ele não pede para vocês, não porque ele não quer pedir. O médico do Sistema Nacional de Saúde nem tem código para pedir. Não, mesmo que ele quisesse, ele não teria como pedir. Então não é má vontade, tá? E agora, por fim, sim. Esse aqui, ó, é um exame que há pouco tempo, mais ou menos um ano, faz parte da minha prática clínica, tá? Que é o Index Ômega 3. Esse aqui, no caso, é o Balance Test. Por quê? Essa aqui, eu vou dizer para vocês, é uma mulher de 52 anos que veio consultar comigo, a princípio uma mulher saudável que teve um infarto, tá? Colesterol bom, não é uma paciente diabética, não fuma. Olha que número assustador. A relação entre o ômega 6 e o ômega 3 tem que estar abaixo de 3 para 1. Essa paciente é 46 para 1. O índex ômega 3, que é a relação do ômega 3 EPA e DHA em relação aos outros ácidos gordos, ácidos graxos, tem que estar acima de 8%, dela estava 4,6%. Então, muitas vezes, a gente, nos exames tradicionais, tem uma avaliação míope, não consegue avaliar o paciente de uma maneira completa. E daí a gente se surpreende depois com esses resultados. E essa paciente, infelizmente, quando chegou para mim, já tinha infartado. Eu falei para ela, eu vou te ajudar. E esse aqui é um dos fatores que a gente pode ajudar na suplementação de ômega 3, buscando índices não bons, não normais, buscando índices ótimos, tá? Esse aqui, ó, só para vocês saberem, esse aqui, quando a gente avalia, muito se fala, até nós aqui das enzinas, a gente fala muito da relação do rácio, né? Ômega 6, ômega 3. Mas quando a gente vai avaliar trabalhos, estudos científicos, o mais importante é o índex ômega 3. Então, aqui, ó, esse aqui é um estudo mostrando paciente com baixo risco
abaixo de 4%, entre 4% e 8% é moderado, e acima de 8% é o índice, é o que tem menos risco cardiovascular. Mais uma vez aqui, para ficar didático para vocês, então aqui é o risco intermediário, alto risco, risco intermediário e acima de 8% é o risco baixo. Tá? E a gente só vai saber isso aqui se fizer o teste, não tem outro jeito. Tá bem? Então, eu quis fazer uma apresentação até mais rápida para a gente abrir para perguntas. Era isso aqui que eu tinha para trazer para vocês na minha apresentação e estou aberto então para perguntas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Jorge, eu acho que eu não consigo ver perguntas. Muito boa noite, muito boa noite. Ok, ok. 79 pessoas. Será que temos perguntas aqui? Ok, 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 ok. Vocês estão muito, doutor. Quem tem antes? Carlos, o que que é anti-TF? Explica pra mim que eu odeio. Fator anti protegido para doenças cardiovasculares, então na septe. Não entendi tua pergunta, Carlos. Qual a vitamina B12 que a gente recomenda? Como o melhor é uma forma metilada, né? É muito comum a gente encontrar a metilcobalamina, por exemplo. Tem várias no mercado. É a melhor maneira de suplementar. E eu, geralmente, quando a gente não vai, é muito difícil a gente suplementar uma forma isolada de vitaminas do complexo B. Por isso que eu gosto muito de não apenas a metilcobalamina, mas usar vitaminas de complexo B, né? Não apenas. Quem toma anticoagulante pode tomar até que dosagem? Excelente pergunta. Isso aqui é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. Tem que ver qual é o anticoagulante, tá? Mas assim, eu vou contar uma coisa para vocês. Imagina que quando eu vou fazer, eu tenho pacientes com fibrilação auricular e que vão fazer uma angioplastia. Esse paciente, por ter fibrilação auricular, vai tomar um anticoagulante para prevenir o risco de um AVC. Quando ele faz uma angioplastia, ele vai tomar mais dois antitrombóticos, o AS mais outro para evitar a reestenose aguda do stent, tá? Imagina que esse paciente vai tomar dois antiplaquetários e mais um anticoagulante. Daí imagina que esse paciente, nos poucos pacientes que eu tive que fazer isso, fazer uma angioplastia usando um paciente fibrilado, era prescrever os três e rezar muito. Graças a Deus eu nunca tive sangramento nos três pacientes que eu tive que fazer isso. Mas imagina que esse paciente, além disso, vai usar um ômega 3. Imagina se ele sangra. A culpa não vai ser do AS, a culpa não vai ser do outro antiplaquetário nem do anticoagulante. Vai ser do ômega 3. Então, assim, pacientes em uso de anticoagulantes, a gente tem que avaliar o risco de sangramento. Se for um paciente muito idoso, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, porque o paciente idoso por si só já sangra, tá? E é que nem eu digo para vocês, infelizmente, o mundo hoje está vivendo uma caça às bruxas, né? Então imagina um paciente usando um antiplaquetário, usando um anticoagulante e o ômega 3. O culpado vai ser o ômega 3, infelizmente é isso. Porque se vai se dizer, não tem evidências, né? É famoso não tem evidências. Alguns médicos estudam pouco e depois dizem que não tem evidência. Geralmente nas minhas apresentações,
eu procuro sempre botar referência daquilo que eu falo. E hoje não foi diferente. Então, mas mesmo assim se fala que não há referências. Vitamina D mais K2 com magnésio. Não entendi essa pergunta aqui. Quais são os 5 suplementos, na sua opinião? Quem me segue sabe, né? O número 1 é o ômega 3. Número 2, eu diria que é vitamina D e K, aí a gente já tem três, né? Magnésio e coenzima Q10. É muito difícil um paciente sair do meu consultório sem tomar esses suplementos. Vitamina D com K ou com magnésio. Na verdade, olha só, essa pergunta aqui da Anitta. A Anitta do iPhone 13. Tá na hora de trocar esse iPhone, Anitta. Tô brincando. Ô, Anitta, olha só. Ah, a vitamina D e a capa, elas são vitaminas lipossolúveis. Então, geralmente eu uso junto, tá? Até porque facilita. O que que eu digo para os meus pacientes? Eu mesmo, hoje é um dia que eu tô. Esse aqui é o meu escritório, onde eu atendi a tarde inteira hoje meus pacientes por telemedicina. Almocei em casa. O que que eu fiz? Balançóio no almoço, logo após o almoço, 15 ml de balançóio, e depois eu tomei a vitamina D com capa. Por quê? A minha refeição, o Balance Oil preparou meu trato digestivo para receber a vitamina D com capa. A absorção vai ser bem melhor. Então, a minha vitamina D hoje, geralmente ela está por volta de 80 a 100. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei a suplementar o Balance Oil, eu tive que baixar até um pouquinho da dose. Eu tomava por volta de 15 mil unidades por dia de vitamina D para atingir esses níveis ideais. Hoje eu tomo por volta de 10 mil. Eu não gosto de recomendar doses, estou dizendo o doutor Santiago, que faz exames a cada 6 meses. Eu não gosto de dizer doses, porque essas são as doses para mim, tá? Não estou recomendando doses para vocês. Tem alguma contraindicação em tomar o ômega 3 e estatina? Não tem, eu acho que é a associação dos dois, bem pelo contrário, né? Imagina que é um paciente que tem estatina, eu já uso o ômega 3 para os meus pacientes imagina, a minha filha de 10 anos toma ômega 3 acho que desde que tinha 3 anos de idade, porque foi quando eu comecei a estudar medicina funcional integrativa. Eu sou médico que estudo a medicina funcional integrativa há 7 anos, mais ou menos. Antes eu era um médico muito tradicional. E então, quando eu comecei a estudar a suplementação, a questão da o ômega 3, etc, etc, comecei a testar em mim, depois eu comecei a testar na família e depois eu comecei a usar para os meus pacientes. Então, a minha filha que está com 10 desde os 3 anos. Daí vocês vão me perguntar, Santiago, essa pergunta é outra que me fazem, se não me fizeram, sempre aparece. Desde que idade que a gente tem que tomar o ômega 3 ou suplementar? Antigamente eu dizia desde o que nascia, e hoje eu vou dizer, o ideal é que a mãe, quando está se preparando para gestar, já comece a preparar o forninho, suplementando o ômega 3, vitamina D, etc., para preparar a mãe e o pai. O pai também é importante na gestação. Não podemos esquecer dos pais. É óbvio que a mãe é muito mais importante, né? Carrega a criança ali durante 9 meses. Então, mas o pai também é importante. Saúde do pai. Hoje a gente tem diversos trabalhos mostrando os pais que fumam, seja o pai ou a mãe, em ingestão de bebida alcoólica. Óbvio que os hábitos da mãe são muito mais importantes, mas o pai também tem que se cuidar. Então, a partir de que idade que a gente tem que suplementar? Desde antes de nascer, na verdade. Já estou a suplementar, já estou a fazer suplementos e uma alimentação melhor e exercício físico, e ainda não, assim não perco volume. Há quanto tempo está fazendo, né? Imagina o tempo que levou da vida se inflamando. A gente tem a mania de querer resultados imediatos, né? Então, assim, imagina que eu mostrei para vocês uma foto do Dr. Santiago de 2015 e 10 anos depois. A gente vai cada vez aprendendo mais, vai melhorando. Uma coisa que eu digo, quando a gente faz as coisas certas, é só uma questão de tempo para o nosso corpo começar a responder, tá? Alimentação saudável, de repente, quem sabe é momento, não sei, de associar um jejum intermitente, de mudar o treino, o metabolismo está muito lento, enfim, né? É a questão, é o que eu faço dia a dia dos meus pacientes de consultório. Nas doenças autoimunes, o uso de terapias avançadas está cada vez mais comum. E uma vez ainda existem diferenças em alvos terapêuticos. Queria saber se há alvo que tenha melhor performance na doença cardiovascular.
depois no slide da inflamação tem o anti-TNF-alfa, está na SERPT. Exatamente. Agora sim, agora eu entendi, Carlos, obrigado. Esses são, na verdade, etanercept é um medicamento que a gente usa e geralmente a gente deixa para aquele paciente que tem alguma contraindicação ou não tolera estatinas. É para o paciente de alto risco, tá? De um modo geral, interleucina 6 é outro marcador inflamatório que a gente acaba usando. Eu, sinceramente, não faz parte da minha prática clínica, porque acaba se tornando caro para os pacientes e a gente tem outras avaliações. Proteína C reativa, a própria ferritina, um index ômega 3, vários parâmetros inflamatórios. A interleucina 6 é muito mais, eu vejo, para estudos, né? Pra quando a gente vai fazer algum estudo. Parabéns pela aula. Gostaria de saber sobre a relação do índex ômega 3 e o risco de infarto. É justamente isso, tá? O... Quando a gente tem o índex ômega 3 abaixo de 4%, o que que significa? Significa que eu estou com pouco ômega 3 na minha célula, tá? Então o risco fica mais alto. Quando a gente está entre 4% e 8% é o risco moderado e acima de 8% é um fator mais protetor, é quando eu tenho mais ômega 3 na minha célula, seria isso, tá? E tem estudos, isso é muito interessante, tem estudos mostrando que aquele paciente que tem um risco, digamos, tem um índex ômega 3 mais baixo, e quando ele aumenta esse índex ômega 3, baixa risco cardiovascular. Isso é muito interessante. A gente tem, então, estudos mostrando que não apenas uma avaliação pontual, mas estudos mostrando a importância da suplementação do tratamento, né? Programação metabólica fetal do casal. Isso aí, ó. Doutora Daniela Sacramento, pediatra dos meus filhos. Aqui. Benício já não, Benício está com 16, mas a Maitê, que tem 10, é a pediatra da Maitê aqui. Beijinho, Daniela. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Tá falando, tá me dando apoio aqui, que eu falei que é desde antes de eu nascer. A Maitê começou com 3, porque antes eu não sabia disso, senão já começava. Meus netos já vão, a Maitê já vai estar suplementando desde os 3 anos, imagina. Então porque uma coisa importante, ó, mas hoje eu estou filosófico. Vocês estão falando pouco, todo mundo com o microfone fechado. Olha que bonito isso. Se a Maitê, minha filha, tiver uma menina, uma filha mulher, a Michelle, a minha esposa, levou na barriga dela os óvulos. Olha que loucura, porque imagina, uma mulher grávida de uma menina, estão acompanhando meu raciocínio, né? A mulher grávida de uma menina está levando os óvulos dos netos. Olha a importância da mulher ter uma saúde otimizada. Tá levando os netos na barriga, que loucura. Então, é desde antes de nascer e desde gerações antes. A partir de que idade as crianças podem tomar o balançóio? Que nem eu falei, isso aqui eu já respondi, provavelmente já foi antes de eu falar, desde antes de nascer. Ok, ok. Prescrição de um cardiologista, 5 miligramas de testo 4 vezes por semana, 2 miligramas de testosterona. Eu vou ser bem sincero, eu não vou comentar a prescrição de outro colega, tá bem? Estatina pode baixar testo. Na verdade, pode baixar. Mas assim, sabe que assim, às vezes não necessariamente é clinicamente significativo. Por quê? A pergunta foi bem interessante. Estatina pode baixar testo por quê? Porque o colesterol, ele é um precursor dos hormônios sexuais. Progesterona, testosterona e estradiol. Cortisol, ele é precursor dos hormônios esteroidais, né? Não apenas dos hormônios sexuais. É um precursor também da vitamina D, porque na nossa pele a gente tem a 7-deidrocolesterol, tá? Que vai se transformar na nossa pele através dos raios solares na vitamina D. Então, olha a importância do colesterol, tá? Então, sim, uma estatina pode baixar a testosterona por baixar o colesterol, que é um precursor da testosterona, na verdade, tá? E é interessante porque tem estudos falando sobre isso, mas nenhum estudo mostrou que essa baixa da estatina chega a ser clinicamente significativa na questão da testosterona, tá? Eu sinceramente
Não é isso que eu vejo na clínica, tá? É muito importante eu falar para vocês o que que os estudos mostram e o que que eu vejo nos pacientes clinicamente. Até porque aquele paciente que já teve um evento cardiovascular, tem estudos mostrando isso, não se sabe se é casualidade ou associação, mas o homem que tem uma doença cardiovascular já tem uma testosterona mais baixa. Estou a tomar o ômega 3 vegan da Zinzino. Parabéns. Ainda não tenho o resultado do teste. Tomo 20 ml ao pequeno almoço, pois não como animais nem tem uma nem dieta vegetariana. Na verdade, tua dieta é vegana. Creio ser esta quantidade. O que pode me dizer sobre isso? O que eu posso te dizer é que vamos aguardar o exame, né? Pensa comigo, meu primeiro exame deu 5,5 para 1. Daí a gente pode dizer, pô, 5 tá bem acima da média do que eu tenho visto, né? O meu primeiro exame. Eu tomava, antes de conhecer a Enzino, 2 cápsulas de ômega 3 e 2 cápsulas de Krill Oil. Daí eu comecei a, depois de receber o resultado do meu teste, comecei a tomar 10 ml do Balance Oil, tá? Depois de 4 meses, eu fiz o meu teste, deu 3,2 para 1. Quanto é que eu estou tomando hoje? 15 ml, só que eu não repeti mais o meu exame. Tá na hora de eu repetir, na verdade. Hoje eu tomo 15 ml. Já estava quase ótimo quando eu estava tomando 10 ml. Eu aumentei para 15. 15 e 20. Às vezes, sabe aquela coisa? Não sei se vocês fazem assim também, mas eu coloco 15, às vezes doso para mais, assim. Tomo 15, 20 ml, na verdade. E recomendo a uma mulher de 59 anos para conhecer o seu estado hormonal, fazer exames hormonais, fazer estradiol, testosterona, fazer o perfil hormonal, é fundamental. E detalhe, não é só fazer o perfil hormonal, é ter um médico que saiba avaliar isso, tá bem? Gente, perguntas todas respondidas, acredito eu, né? O que que o Humberto tá falando com o microfone? Ah, o Humberto tá falando para Jorge ali. Microfone fechado. Tá bem. Faça exercício 6 vezes por semana, preferencialmente musculação. Excelente. No primeiro teste deu 5,4 para 1. Passado 4 meses, deu 4,3 para 1. Ó, eu já vou ler aqui porque depois na gravação não vai aparecer o que eu tô lendo, né? Então eu tenho que ler em voz alta porque depois quem assistir gravado acho que não vai ver aqui. Boa noite, doutor Santiago. Tenho quase 62 anos, tomo estatina diariamente para prevenir o colesterol. Faço cerca de 85 quilômetros semanais de bike, de estrada, de uma assentada e não pratico mais nenhum desporto. Não gosto de caminhada nem de ginásio. Comecei a suplementar Balance Oil e outros suplementos das enzimas. Faço jejum intermitente de 17 horas, aproximadamente das 20 às 13 do dia seguinte. Perdi 8 quilos e de forma consolidada. Estou a fazer tudo de forma correta e que modalidade poderia complementar a bike? Olha só, na verdade, isso aqui já está fazendo muita coisa boa. Meus parabéns, tá? Eu, sinceramente, eu não entendi o uso da estatina. A estatina não se usa para baixar colesterol, se usa para baixar risco cardiovascular, tá? Eu não vou dizer para suspender a estatina, porque isso aqui foi a conduta de um outro colega e só tem que suspender algum medicamento sob orientação médica, tá? Muito importante. Mas assim, tá de parabéns porque já está fazendo muita coisa certa. Apenas a bike eu acho que é pouco. Não é que é pouco, é que dá para complementar. Imagina que eu tenho um atleta de futebol, o que que os atletas de futebol fazem? Musculação. Por quê? Porque tem que ter um joelho forte. Então, provavelmente só a bike não seja. Tá bom, claro que tá bom, tanto é que emagreceu 8 quilos, né? Mas dá para melhorar. Então, eu associaria um exercício de força, tá? Bem importante. Quem tem síndrome de Brugada pode tomar balançol? Pode sim, não é uma contraindicação, tá? Fica tranquila. Bem pelo contrário, com uma síndrome de Brugada, não sei se você sabe, mas está associado a um aumento de risco de morte súbita cardíaca, não é contraindicação, muito antes pelo contrário, tá? Suplementação é excelente, mas se houver desbiose intestinal, pode comprometer, mas também essa desbiose influenciar na nossa parte cardíaca, com toda certeza. O que faria para melhorar a saúde do intestino? Primeira questão, não é suplementar. Para melhorar o intestino, não é suplementar, tá?
A gente tem que melhorar a nossa dieta, comer menos produtos industrializados, menos açúcar, evitar o álcool, beber bastante água, isso é fundamental para o intestino funcionar bem. E daí sim, a gente pode suplementar, usar alguns suplementos probióticos, prebióticos, fibras é fundamental para o intestino funcionar, mas não, a prioridade não é suplemento, ok? 5,9 no balance test, passei para 3,8 de rácio no teste. Depois avalia também, não só o rácio, mas avalia também o índex ômega 3. Passou de 12 para 15. Repete depois de 4 meses, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês o seguinte. Uh, ó, a Dorabella do Brugada, o primeiro teste dela deu 20 para 1, né? Essa paciente do infarto ali, Dorabella, foi a paciente que eu tive com maior índice, tá? Até hoje. Paciente. Então, assim, às vezes a gente começa a entender. Claro, eu vou dizer para ela que era só por conta do ômega 3 baixo, claro que não. Mas a gente, a medicina, na verdade, a saúde é o contexto, né? É o todo, né? Ahn, então, assim, o que que eu estava falando? Eu estava falando sobre o balance test. Quando a gente faz uso de ômega 3, como eu, que fazia antes de eu usar o Balance Test para orientar não só a minha suplementação, como a dos meus pacientes, o que que eu dou exemplo para vocês? Quando a gente toma ômega 3 sem fazer teste, é um ato de fé. A gente toma o ômega 3, espera, tem a esperança de que esteja bom. Isso é errado, na verdade. O ideal é a gente balizar a nossa suplementação, e é assim que eu faço, não só com a minha, mas com os meus pacientes é ir modulando. Então, aumentou de 12 para 15, daqui 4 meses faz de novo o teste, para a gente ver como é que tá, tá? Peço desculpa, qual a dose para as crianças? Essa aqui eu vou deixar a doutora Daniela responder, dose para as crianças. A Maitê está tomando 5 ml do Balance Oil, ela tem 10 anos. Para um adulto com THDA, qual a suplementação da zinzina indicada? Olha, eu vou dizer assim, ó, eu começaria com o Balance Oil, tá? É fundamental ter um intestino saudável e eu volto a dizer, a suplementação é como o próprio nome diz, é um complemento, tá? Por isso que eu falo sobre os pilares. Tem que ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, dormir bem, TDAH, tem que evitar o uso de telas, tá? Então, assim, 10 horas da noite agora, a gente encerra a nossa live, cada um vai fechar, vai dormir, não vai ficar no Instagram postando coisa, entendeu? Nem não adianta me marcar, porque eu não vou ver, só vou ver amanhã, tô brincando. Mas é isso aí, a gente evitar telas é fundamental para o TDAH. Vou falar outra coisa para vocês, esses dias eu estava falando, eu estava pensando sobre isso. Imagina que eu estava num grupo de médicos, e o médico falando sobre gadget. Por exemplo, eu tô com o Oura Ring, é um gadget, é algo para hackear, para monitorar o meu sono. E médico, pelo menos os grupos que eu tô, adora esses gadgets. Daí teve um colega que falou: eu comprei uma caixinha para botar no celular para poder tomar banho vendo vídeo. E eu falei assim: não, se tem um momento do dia que tô eu comigo mesmo, é na hora do banho. Se nem na hora do banho eu vou ter que ver vídeo do YouTube na hora do banho, pelo amor de Deus, isso é uma outra coisa. A gente tem que estar presente no momento que a gente está presente. Imagina o seguinte: eu estou com vocês aqui hoje. O meu WhatsApp está fechado, é 100% com vocês. E mesmo assim a gente fala bobagem às vezes, imagina, né? Olha só, imagina que eu estou com o meu paciente. Quando eu estou com o meu paciente, eu não tenho outra tela, não tenho o WhatsApp aberto, não tem. Por quê? Porque eu estou 100% com o meu paciente, né? Imagina a pessoa tomando banho e vendo vídeo do YouTube. O que ela está fazendo não é tomar banho, ela está limpando. Então, assim, tá ali aquela água jogando, entendeu? Agora eu vou lavar meu couro cabeludo. Ô, beleza, entendeu? É estar presente no que está fazendo. Isso é fundamental. Isso diminui, um dos tratamentos para o TDAH é evitar telas, tá? Mindfulness, exatamente. Questões sobre o guia não usam, influencia o sistema devido aos sinais que envia através. Claro que não
Eu entendo sobre a poluição eletromagnética. Daí a gente não precisa usar todo dia, por exemplo, tá? Mas é óbvio, se eu tenho um gadget para hackear meu sono, é algo que vai contribuir para eu aprender sobre o meu sono. O que eu acho é interessante é usar todas as noites, tá bem? Cada um, mas sim, eu entendo sobre a poluição eletromagnética, mas eu vejo como às vezes, se tu vai ter uma informação e fazer algo positivo para a tua saúde com aquela informação que está fazendo, vale a pena algumas noites da semana sofrer a poluição eletromagnética para melhorar o sono, né? Isso aí vai aprender sobre isso a longo prazo. Aqui, eu acho que é isso aí, dona. É isso aí. Feito, Humberto. Valeu por hoje. Então tá. Gente, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, dizer para vocês que parabenizar o Humberto, o Thiago, a Jorge, o pessoal da Zinzino, eu tô vendo o Ricardo aqui também, por organizarem esses encontros, né? Porque vocês imaginam o seguinte, não é querer falar sobre, mas imagina assim, paciente hoje liga para minha secretária para agendar consulta, a minha agenda tá para novembro, tá? Então, e o que eu converso com vocês, claro que eu não posso dar uma orientação individualizada, mas grande parte do que a gente conversou aqui é o que eu converso com os meus pacientes dia a dia no meu consultório. Grande parte das coisas que eu mostrei para vocês aqui foram coisas que eu fui aprendendo, mesmo antes, quando eu era um cardiologista muito tradicional, entendeu? Então, não é uma informação que está aqui, que eu aprendi agora, é uma informação de uma vida inteira, tá? E eu fico muito feliz em dividir essas informações com vocês e que às vezes eu faço uma live, quando vejo a pessoa me manda Santiago, eu parei de fumar porque eu assisti uma live tua, eu emagreci porque eu comecei a fazer jejum intermitente. Gente, vocês não sabem o como eu me sinto bem por contribuir positivamente para a vida das pessoas. Imagina que no meu dia a dia, o teto que eu consigo atender de pacientes é no máximo 6 pacientes por dia. E eu fico super exausto no final do dia, porque é uma consulta mais demorada, etc, etc. Quando eu estou numa live que a gente chega a 50, 100 pessoas aqui, é como se essas informações atingem mais pessoas, além das pessoas que vão assistir depois, tá bom? Fico muito grato e que vocês peguem essas informações, alguma coisa que faz sentido para vocês, e eu vou dizer para vocês, transformem em ação, porque a informação, quando ela fica apenas no campo do, do da cognição e a gente não pega aquela informação e transforma em uma ação, de nada vale, tá bom? Um grande abraço para vocês, transformem a vida de vocês. Um grande abraço.